cima. Il a dit, tu vas dominer Eles vão dominar sur les poissons dans l'eau. sobre os peixes nas águas. Cela veut dire, Isso quer dizer, même les royaumes marins, mesmo o reino animal nas l'homme águas, doit dominer. você deve dominar. Il a dit encore, Ela disse ainda, tu vas dominer tem que dominar sur les animaux sobre de os la terre. animais terrestres. Donc, même au niveau Quer terrestre, dizer, mesmo ao nível l'homme terrestre, doit dominer. Deus te deu ao homem para Tu dominar. vois la grandeur Você vê a et grandeza la capacité e a capacidade dans lesquelles da qual Dieu t'a Deus formé. te formou, criou. Quelqu'un dit, je refuse Alguém diz, eu estou a rejeitar d'être en dessous de estar embaixo du plan divin de Dieu dans ma vie. plano divino de Deus na minha vida. Bien aimé, le plan de Dieu Ama, o plano de Deus est que tu avances. é que você avance. Mais qu'est-ce qui arrive O que está acontecendo? lorsqu'on constate, Quando você constata, lorsqu'on observe, quando você observa, lorsqu'on regarde, quando você olha, même la vie des chrétiens, mesmo a vida dos crentes il n'y cristãos, a pas la não há prospérité. prosperidade. Pourquoi il n'y a pas d'avancement et de progrès? Por que não avanço e prosperidade? Si réellement Dieu t'a créé pour Se prospérer, realmente Deus te criou para você prosperar, tu devais você prospérer. deve prosperar. Tu es chrétien, Você é cristão, tu parles la langue, você fala tu língua, prophétises. você Mais profetiza. pourquoi il n'y a pas la Mas por prospérité? que não há prosperidade? Et nous lisons l'apôtre Paul E nós lemos o apóstolo Paulo qui dit, que diz: je souhaite eu estou a desejar que tu que prospères. você possa prosperar. Il n'a pas dit que tu prospères. Ele não disse que prospere. Il dit, je Ele souhaite diz: eu desejo. que l'homme de Dieu, Homem de Deus, un souhait, desejo ça peut ou n'est pas. vai nos lugares Ça aí cumprir. se cumprir. Là, on parle du Nouveau Nós falamos Testament. do Novo Testamento. Cela veut dire, Quer dizer, quelque part, em algum lugar, entre l'homme qui a été créé dans entre le o homem spirituel que foi criado espiritual et l'homme qui a été formé, e o homem que foi il y a formado, quelque chose qui est arrivé. alguma coisa que aconteceu. La Yes. Bible, oh yes. Glórias a Deus. La Aleluia. Bible A déclare, Bíblia declara: je vous ai béni eu vos abençoei de toutes sortes de de bénédictions todo tipo de bênção spirituelles espiritual dans les lieux nos célestes. lugares celestes. Il y a des gens qui sont ici. E há pessoas que estão aqui. Dans les lieux célestes, ce sont des patrons. No lugar celeste são patrões. Il y a des gens qui sont Há ici. pessoas aqui nesse lugar. Dans les lieux célestes, No sont lugar mariés. celeste são casados. Mais le problème Mas n'est pas les lieux o célestes. problema não é o lugar celeste. Le problème, c'est de marier ton image terrestre et O céleste. problema é você colar a tua imagem celeste e terrestre. Voilà pourquoi tu vas voir une personne comme Gédéon. Por isso você tem que ver pessoas como Gedeão. L'éternité l'appelle. A eternidade ele chama Voyant héros. homem guerreiro. Gédéon, il regarde Mas comme ele não ça. se olha em si mesmo. Sur la terre, Ele diz: oh, il dit je n'avance eu pas. não estou Nous sommes avançando. d'une famille Nós petite. somos da família pequena. C'est parce que É por il y a des choses há coisas qui entrent que entram par la naissance, no nascimento, par la conception. na concepção. Come on, come on. Aleluia. Amen. Aleluia. Par la conception. No momento da C'est là concepção, où il y a les troubles é lá onde há confusão. de la destinée de l'homme Este é o destino do et de homem la destinée d'une e femme. o destino de uma mulher. Dieu t'a créé un esprit. Deus te criou espírito, Mais ton père et ta mère mas o teu pai e a tua qui t'ont mãe mis au monde, que te colocaram no ils ne mundo sont pas des esprits. não são espíritos, Ils sont charnels. eles são carnais, Ils ont les corps. eles têm corpo, Ils ont les sangs. eles têm sangue, Comme toi. como Tu você. viens de ton père. Você vem do teu Tu pai, viens de ta você mère. vem da tua Tu as mãe, hérité des você choses. herdaste coisas. Amen. Et ces choses-là dérangent. E essas coisas estão em Ta destinée spirituelle. o destino de Deus Mais espiritual. aujourd'hui, Mas Nous sommes hoje, venus arrêter nós viemos para toute travar chose qui t'a tudo que arrêté está a te travar depuis des années para você et depuis des avançar générations. desde anos e gerações. Aleluia. Il y a plusieurs choses qui peuvent arrêter. Há muitas coisas que podem travar o teu destino. Ça peut être le péché. Pode ser o pecado. Amen. Yes. Oh, le péché peut t'arrêter. O Il pecado t'arrête. pode te travar, amado. Não brinca com o C'est pas pecado. seulement les démons. Não é só demônio. Je Pecado vai parle te de travar. combat Eu spirituel. estou falando de combate Mais je suis espiritual. balancé. Mas eu estou aqui a Je ne balançar. jette pas tout sur les démons. Não deito só Il para y a o aussi les demônio. péchés Há também qui pecados peuvent empêcher para te la destinée impedir o d'une teu personne de destino para você s'accomplir. ir à frente. Ma prière est que tu A sors de minha péché. oração é que você saia do pecado. Alléluia. Amém. Pas seulement ça. Não só apenas Nous isso. pouvons aussi
casamento inovativo prospère. prosperar. Glórias a Deus. Mais on a aussi Mas temos também des influences sataniques as spirituelles influências satânicas qui espirituais nous que empêchent nos impedem à avancer de dans la vie. avançar para frente. C'est ce que nous sommes en train de É que parler. estamos aqui a falar. Lorsque nous parlons des histoires ou des événements sataniques, Quando falamos de histórias e eventos il y en a satânicos, plusieurs existem que nous vários ne pouvons pas que finir tout. nós não conseguimos descrever todos. Mais aujourd'hui, Mas hoje, parmi ces activités maléfiques, dentre todas essas atividades maléficas sataniques ou sorcelleries, e tudo que é satânico, nous parlons feitiçaria, des lois établies. nós estamos a falar das leis estabelecidas. Yes. Alléluia. Amém. Nous parlons des lois établies Nós falamos das leis dans des estabelecidas familles. Dans des familles. nas famílias. Comme le pasteur avait dit, Como o pastor disse, la famille, a família c'est la base de la é a société. base da sociedade. La famille, A c'est família ce qui fait que l'église é a marche. coisa que a igreja vai para Et frente. tout ce qui intéresse Dieu, Tudo que interessa a Deus, ça intéresse le diable. interessa também o diabo. De la façon dont toi tu intéresses Dieu, Como você está a ser interessado para Deus, sache que ta vie intéresse aussi le sabe diable. que a tua vida também está interessada disso lá dentro. Comme Dieu aime la famille, Como Deus ama a comme família, Dieu cherche la stabilité de la como você famille, busca a estabilidade na família, le diable cherche le contraire. o diabo busca o contrário disso. C'est à déstabiliser, É para te destabilizar, c'est à détruire, é para te destruir c'est d'empêcher e te impedir les plans divins de Dieu o plano divino de Deus de s'accomplir para se cumprir dans les familles, na família, dans la vie, na vida dans la vie de e mariage, na vida do dans casamento, notre santé. na nossa Il ne saúde. veut pas ça. Ele não quer isso, Satanás. Alléluia. Amém. Parce que j'ai toujours dit aux gens, Eu sempre disse nas pessoas, tu es venu dans ce monde você vieste nesse mundo nu, mais pas vide. mas não vazio. Amen. Tu es venu télécharger. Você vieste carregado. Tu es venu télécharger Você vieste de carregado toutes les richesses de todas as surnaturelles riquezas de l'éternité. sobre o plano da Tu es eternidade. téléchargé Você está à être carregado un grand président. para ser grande Tu es presidente. téléchargé Você está carregado à être une grande femme d'affaires. a seres uma mulher de negócios. Mais le problème, Mas o ce problema n'est pas le téléchargement, não é o carregamento, c'est la é a manifestation. manifestação. Je prie aujourd'hui Eu oro que hoje tu deviennes que você les panneaux se publicitaires torna de la manifestation de la gloire de Dieu. da manifestação da glória de Deus. Aleluia. Oh, alguém podia pular aqui. Ai, 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 Dizer aleluia. Se fosse Luana, nós podíamos pular. Quelqu'un dit je deviendrai le panneau publicitaire de la Alguém gloire de diz, eu Dieu. vou tornar flyer publicitário de Deus. Raiva, vai ver. Alléluia. Amém. Alors lorsque nous parlons de la loi, Quando nós falamos das leis, lorsqu'on parle de la loi, quando falamos das leis, bien aimé, la loi, a lei c'est une prescription établie par l'autorité é uma souveraine escritura que foi dirigida por soberano de l'État, do Estado applicable à tous e é aplicado para todos et définissant les droits e vão definir os et les direitos devoirs de chacun. e os deveres de cada Isso é escola. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Ça définit Vai definir les droits os direitos et les devoirs. e os deveres De la même manière da mesma que nous forma avons des lois que nós temos leis physiques ici en Belgique, físicas aqui na Bélgica nous avons aussi des lois e também spirituelles. temos leis espirituais. Voilà pourquoi Romain nous Por parle isso o Romano nos fala que la loi est que spirituelle. na lei espiritual Nous avons des lois positives nós temos leis positivas et nous avons des lois e négatives. temos leis negativas. La parole de Dieu, E c'est a une loi. palavra é uma lei. Voilà pourquoi la Bible dit Porque a Bíblia diz que ce livre de la que loi esse livro da ne lei s'éloigne pas não de ta bouche. sai da tua boca. Médite la nuit tes jours. Medita dia e C'est alors que noite. tu E resteras você vai ser et tu auras du abençoado. succès. E vai ter sucesso. Oh, la loi de la parole de A Dieu, lei da palavra de c'est la Deus loi qui t'amène é à a la lei que te bénédiction. leva na benção. Que tu prospères à tous Que você égards. prospera de todas Ça, as c'est la formas. loi de É a l'éternel. lei do eterno. J'aimerais que tout homme se marie. Eu gosto que o homem pudesse Ça, se c'est la casar. loi de Porque a lei l'éternel. de Tout Deus. ce que tu toucheras, ça va Quando você avancer. pegar, vai ser Ça, c'est la loi abençoado. de É a l'éternel. lei de Mais il y a les lois Deus. Mas contraires. a lei contrária também. Yes. Aleluia. Amen. Il y a Existe des lois de leis contraires. On appelle contrárias. des lois
maléfiques. que chamamos de leis maléficos. On dit que c'est un souverain, c'est une autorité Nós falamos que o soberano é uma autoridade qui établit la loi. que vai estabelecer a lei. Bien aimé, dans le monde spirituel, No mundo espiritual, chaque famille, cada família, chaque personne cada pessoa est gouvernée é governado dans le physique no físico et dans le spirit. e no espiritual. Et chaque E famille cada família a un chef d'État há chefe que dirige. spirituel. E no espírito Amen. C'est ce que nous appelons les hommes forts é que nós chamamos de homens fortes et des femmes fortes. e mulheres fortes. Ceux-là qui prennent des décisions São spirituelles eles dans que la famille. tomam decisões espirituais na família. Qui se décident qui se marie ou qui ne se marie Eles que pas. decidem se você casa ou você fica assim sem casar. Qui disent si aujourd'hui Eles que decidem assim hoje. tu te réveilles, en moins que je ne sois pas vraiment un digne. Aleluia. Que você acorda, que você não acorda, ou então eu não sou Johnny. Ah! Yeah. Si tu passes ton 50 ans, tu verras. Se você passar dos 50 anos, vamos C'est ver. celui-là qui fait la loi. São esses macumbeiros que fazem as leis Si da tu es família. fourni dans les mariages, Se tu você verras. casar, só vamos ver se você vai se casar. Ça, ce sont des hommes forts. São esses bruxos aqui, os Des fortes. hommes forts. É homens fortes. Dans ma famille, on a isso. Na família temos isto. Alors, je vous dis la vérité. Eu estou me falando a verdade. Les gens qui font la loi As pessoas que Les fazem a autorités lei, satânicas. as autoridades satânicas, Spirituelles. espiritual, sorcelleriques, a qui feitiçaria, contrôlent dans l'invisible. que eles estão agindo no invisível, Et vous vivez les manifestations. e vocês vão viver a Dans le manifestação no físico. Bien aimé, le monde O spirituel mundo espiritual est plus réel é mais real que le monde que physique. o mundo físico. Yes. Alléluia. Come on. Hallelujah. Hey, Let's do it. let's do it. Hein? Let's do it. Ah, Hallelujah. je te dis, hein, Eu quero te c'est dizer le monde que spirituel. o mundo existe. espiritual Diga que essa existe. Diga para alguém que está pelo lado que existe. Fala, amado. Fala. Ne laisse pas que le diable te dise Não deixa que o diabo te fala Jésus est mort à la croix, c'est fini. que Jesus morreu na cruz e acaba o ponto final. Jésus a sauvé ton esprit. Jesus salvou teu espírito. Mais ton âme, Mas a tua alma ça doit continuer. vai continuar a sofrer. Aleluia. Ça doit continuer à être sauvé. Deve continuar a ser salvado, curado. Des hommes pareils, Os homens desse tipo ce sont des gens qui font la loi. são pessoas que criam as leis Dans des familles, nas famílias. ils te disent, peu importe le diplôme que tu as, Eles dizem, não importa o diploma que você tem, tu ne vas jamais avancer. você não vai ir para frente. Ah. Mais j'ai pris aujourd'hui, Mas eu quero orar peu hoje. importe où il est, Não importa onde você se l'homme encontra. fort de ta famille, O homem forte da tua família. celui qui fait les É lois, aquele que está a criar as leis. qui fait que ta vie Para soit telle qu'elle est. impedir Que ele toma o nome de para não Jesus. ir para frente. Eu vou J'ai dit que falar le tombe au nom de Ele Jésus. vai cair em nome de Jesus. Amen. Yes. Amen. Nous lisons l'histoire de la reine Vachi. Nós lemos a história da rainha Vasti. Permettez-moi, je l'ai. Agora vamos tirar, as coisas vão aquecer. Eu não vou tirar o meu. Aleluia. Amen. Glória a Deus. J'aimerais te dire ceci. Eu quero te falar assim. Dans l'histoire de la reine Vachi, Na história da rainha Vasti, cette femme était mariée. esta mulher era casada. Elle était mariée Ela era casada à un roi. a um rei. Un jour, Dia, le roi o rei va faire sa fête. vai fazer a sua festa. Et pour montrer sa gloire, Para mostrar a sua glória, il va appeler sa femme o rei vai convidar para sua esposa vir, a pour rainha, faire un défilé devant tout le monde. para vir fazer uma passagem diante de todos. Selon les recherches, on me dit, Segundo a investigação, eu entendi. cette femme-là devait faire le défilé devant les gens seulement comme ça, sans vêtements. Ok. Quer dizer que, segundo a investigação, a rainha tinha que fazer um desfile sem roupa. Et la reine Vachi a refusé. E a rainha Vasti disse: Não, eu não faço isso. C'est que toute femme normale peut faire. É isso que qualquer mulher normal não pode fazer. Lorsque je lis dans la Bible, Quando eu leio na Bíblia, je ne vois pas là où elle a tué. eu não vi onde essa mulher matou alguém. Amen. Amém. Je ne vois pas là où la reine Vachi a volé. Eu não vi em algum lugar onde ela roubou alguma coisa. Je ne vois pas où la reine Vachi a volé, a fait quelque chose de trop mal. Eu não vi onde a rainha Vasti foi fofocar alguém, foi lutar com alguém. Désobéir qu'on pouvait changer, qu'on pouvait trouver une solution autre.
lhe castigar, tinham que procurar solução. Mais lorsque le roi a appelé les Mas anciens, quando o rei chama os anciãos, ils ont fait la réunion. eles fizeram a sua reunião. Les anciens ont proposé Os anciãos proporam pour que l'histoire soit réglée. para que a história possa se cumprir. Nous devons chercher une loi Nós temos que procurar uma lei qui condamne cette femme. que vai condenar essa mulher. Estamos nas leis. Aïe. Ai. Bien aimé, vous voyez, Amado, vocês estão a entender? la loi qu'on voulait établir, A lei que querem ce estabelecer n'était pas pour le bienfait de la reine. não era para o bem dessa mulher rainha Vasti. La première des choses que nous devons A comprendre, primeira coisa a compreender que les lois maléfiques que a lei sont maléfica là pour nous détruire. só está lá para nos destruir, mais nada. Les lois de ta famille, As leis na tua família que tu sois en Angola, pode ser em Angola, que tu sois congolais, pode ser no Congo, que tu sois centrafricain, pode ser na África do Sul. tous nous avons des lois spirituelles Todos nós temos leis espirituais qui sont établies que são pour la estabelecidas destruction de la para a descendance. destruição do teu destino, da tua família. Pour que tu ne deviennes pas Para que você não possa la alcançar personne que Dieu a a créée. pessoa que Deus criou. Amen. Yes. Deuxième chose, A segunda coisa, ils ont fait toute une réunion. eles se reuniram, Ils ont dit, disseram assim: on doit la remplacer. nós temos que substituir essa senhora. Les lois maléfiques. A lei maléfica, Deuxième chose, tu dois comprendre, a primeira, a segunda coisa ça que vient compreender, pour échanger nos as bénédictions. leis vêm para mudar as nossas bênçãos. La place était la place de la O sœur, lugar era da rainha, de la femme Vachi. era a Vasti que era a rainha. o Mais lugar on dela. devait échanger Mas sa tinham position. que tirar a sua posição. Mais cela ne sera pas ton cas. Mas não vai ser Amém. teu caso hoje. On ne va pas échanger l'étoile de Ninguém tes vai enfants. mudar o Amém. destino dos teus filhos. On ne va pas échanger l'étoile de ton mari. Ninguém vai Amém. tirar, ninguém vai tirar a estrela do teu marido. Vous me regardez, Você está me olhando? j'ai vu des gens Eu vi pessoas que quelqu'un autre que alguém en diferente train d'utiliser son étoile. usou a sua estrela, a sua bênção. Aleluia. J'ai vu des gens Eu vi qui pessoas devaient être des gros dans ce que monde, tinham que ser grandes nesse mundo, mais une autre personne utilise son étoile. mas outra pessoa está a roubar a sua bênção. Donc elle vit une vie Elle échangée. vive uma vida contrária, diferente. Mais celle-là ne sera pas ton cas. Mas não vai ser o teu caso, J'ai dit aleluia. cela ne sera Eu pas estou ton dizendo o cas. nome de Jesus, não vai ser o teu de tes caso. enfants. Porque Amen. tua bênção dos teus filhos ninguém vai J'ai tirar. vu des enfants qu'on a volé l'intelligence. Eu vi filhos que tiraram a sua inteligência. Je suis dans le domaine de la délivrance. Eu vivo o mundo da Si libertação. je dois vous expliquer les choses, on va dormir. Se eu começar a explicar coisas aqui, vamos ficar aqui até a noite. Amen. Amen. J'ai pas un jour prêché quelque part, on m'a Um dia dit. fui pregar em algum lugar, Une jeune femme dormait uma mulher dormia, alors que je faisais des services. enquanto eu estava a pregar, Elle se réveille. ela acorda. C'est Satan qui commençait à parler. Satanás começou a falar dentro dela. Il dit, moi je suis en Angleterre. Ele disse, eu estou na Inglaterra. Qu'est-ce que tu es venu faire dans O notre que vie? ele fez fazer aqui na cidade? Moi j'utilise ton étoile. Eu estou a tirar a sua Elle ne va estrela. jamais avancer. Ele não pode Elle avançar. n'ira nulle Não part. pode ir para lugar nenhum. Ça c'est l'homme, femme forte de la famille E aquela mulher forte da qui est família en train de faire la loi que está criando a pour lei que la vie de cette femme. para que a vida dessa mulher não avança. Amen. Amém. Les lois maléfiques, A lei maléfica ce que ça fait aussi, é que também traz, ça te permet vai permitir d'avoir des limitations. a você ter limitações. Tu es limité. Você torna limitado. Depuis que toi tu vis, Desde que você vive, tu n'as jamais touché, você nunca tocaste. même seulement $5,000. Mesmo você, Même 5,000 euros. mesmo 1.000 euros você não consegue tocar. Você está com problema, você. Ah, tá Amém. difícil esses dias. Very Aleluia. good. Glória a Deus. Ça te limite. Limites. Amém. Quand il y a des limites, Quando nós temos il y a limites, comme il y a des embargos. você vai ver que vai haver muitos embargos na sua vida. Tu ne vas pas évoluer. Você não pode evoluir. Tu peux marcher. Você pode Tu andar. fais 10 pas en avant, Vai dar 10 passos à 5 frente pas derrière, en e 5 arrière. passos atrás. Tu travailles comme si tu ne travailles Você pas. trabalha, mas você não vê o salário. Tu travailles comme un éléphant.
trabalha como um elefante, mais cara. tu manges comme la fourmi. Mas você come como a formiga. C'est pourquoi vous avez vu Chiméi. Você vai ver Shimei. Le roi Salomon lui a dit, O rei Salomão lhe disse, il a fait une loi. fez uma Il lei. dit, je te permets toi Eu te permito você de construire, de construir, mais ne sors pas. mas não sai. Les jours que tu No sortiras, dia que você sair, tu mourras. vais morrer. Il y a des lois pareilles dans la famille. Existem leis assim nas nossas famílias. On vous autorise Vos autorizam d'avoir des fiancés, de você ter um noivo, mais le mariage non. mas não pode casar. Construire la maison, Você pode construir mais ne faut casa, pas jouir de ça. mas não pode se alegrar da tua casa. Meu Deus. My On a God. dit à Chiméi, Falaram para o tu Shimei, vas construire la vais maison, construir a casa, mais ne sors mas pas. não Les sai. jours que tu No dia sortiras, que sair, moi, je vais te tuer. vou te matar. Il y a des gens, Existem on a pessoas permis que vous étudiez, permitiram que você estuda, allez dans les você ir à universités, mais universidade, trouver le travail mas para proportionnel, encontrar non. o trabalho proporcional do teu diploma, não. Amen. Jesus. Aleluia. Il y a des gens, Existem pessoas on a autorisé de venir ici en Belgique, autorizaram para vir na Bélgica, mais le séjour, mas o documento tu n'auras pas ça. você nunca vai Mais ter. ça c'est quelque chose que Dieu veut que je prie pour les gens. Isso já é uma coisa que Deus está tocando para mim, começar a orar para vocês. Libérer les séjours et des résidences. Libertar os documentos. Tu auras ça au nom de Jésus. Você vai estar em nome de Je dis Jesus. que tu l'auras. Eu estou a dizer, vai Je dis receber. que tu l'auras. Vai receber. Em nome de Jesus. Amen. Yes. Il y a des gens qu'on a dit, tu vas construire, tu auras des enfants, Tem pessoa que fala, você vai se construir. mais ces e vai enfants ser- ne seront des délinquants. Mas eles vão ser todos bandidos. On va commencer la prière. Nós queremos entrar na Ça, oração. c'est pour le temps. Amen. Aleluia, glórias a Deus. C'est très capital. É muito capital. Les fiancés viendront, Os noivos vão vir. mais te mettre dans la maison Mas jamais. para te meter em casa como mulher casada, nunca esquece. Si les sont les fiancés te Você proposent. mesmo recebe um bom noivo. J'ai rencontré une fiancée, Eu encontrei uma jovem, 4 fiancés. 4 noivos. Elle ne comprenait pas c'est quoi. Ela não entendeu o que se passava. Mais c'était l'homme fort de la famille. Mas era o homem forte na Qui était família. devenu son Que mari. estava tornando seu marido de noite. Ah, bien aimé. Oh, meu amado. Ça existe. Isso existe. Lorsque tu dors, Quando você tu es en dorme, train de rêver. você está a Les sonhar. femmes venir. As mulheres Les virem. hommes venir Os homens s'occuper. vierem dormir Sache contigo. que ce sont les hommes forts, les femmes Sabe fortes. que são os filhos espirituais das trevas que vão nascer. Lorsque j'ai touché la fille, Quando eu toquei na mulher, son oncle, o seu tio, il me dit c'est moi ele se sou qui eu, venais de détruire son que veio fils et destruir a sa sua fiançaille. vida. Aleluia. Il y a des gens Tem pessoas qu'on ne permet pas, même l'accouchement, que ce soit normal. que não vão Toi, lhe tu vas permitir, accoucher par césarienne, un, deux, trois, tout. não vão lhe permitir nascer. E se você nascer, só tem que ser com Pour cesariana. mourir Mas você sofrer, Les morrer. jours Mas no dia de la naissance do des nascimento enfants. dos filhos. Ah, bien aimé, Thomas. Aleluia. Amen. Yes. Il y a des gens, Tem on pessoas permet que tu trouves l'argent. vão permitir que você Mais pegue dès que dinheiro. l'argent entre, Mas quando o dinheiro les problèmes entra, commencent à você vai arriver. começar a aparecer. Tu perds Você vai ver. Jusqu'à Primeiro ce problema. que tu resteras seul. Até que o dinheiro acaba. Construis, oui, Construir sim, mais ne sors mas pas. não sai da cidade. Ça met les embargos. Isso vai te meter em manos, limites. limites. Il y a des gens, Tem on pessoas a donné l'intelligence, que falaram da mais la inteligência, santé, on a dit mas non. tiraram a saúde e falaram que você não vai ter saúde. Amen. Yes. Mais aujourd'hui, Mas hoje, on priera. vamos orar. J'ai reçu une femme dans mon bureau. Eu recebi uma mulher no meu escritório. Dès qu'elle entre, elle commence à Quando pleurer. ela entrou, começou a chorar. Je dis, mais tu pleures Ela pourquoi? vai chorar por quê? Il dit, ça fait déjà 4 Ela grossesses. disse que já faz 4 gravidez. Lorsque ça arrive au 3e mois, je perds la Quando chega no grossesse. terceiro mês, eu perco aquilo. 3e mois, je perds la Terceiro grossesse. mês, eu perco aquilo. Lorsqu'elle est entrée dans mon bureau, Quando entrou no meu birô, elle était dans sa 5e ela estava grossesse. no quinto J'ai dit, da Dieu t'a gravidez. fait du bien. Ela disse, Deus te fez Quand tu es bem. entré dans mon Como você bureau, entrou no meu escritório, cet enfant sera né. esse filho vai nascer. Je vais dire à une Eu quero personne, falar para alguém, toute loi todas as leis qui a mis la limite dans ta que vie está metendo limite na tua est en train vida, d'être brisée, está te quebrar, est en train d'être anéantie está
va te Amen. destruire. Alléluia. Amen. Aïe, kata. Alléluia. Pour finir, Nós queremos terminar para je vais vous orar. donner 3 choses vite. Quero falar Comment uma tu coisa vas rápida, connaître qu'il y a Como des vais lois compreender que établies. tem leis estabelecidas na sua família. La première des choses, A primeira coisa c'est par l'information de ta é para a famille. informação da tua família. Informe-toi. Informa-te. Les informations As informações. qui vont établir une loi Aquele que estabeleceu a contre lei ta vie. na tua C'est vida. lui qui tombera. Eu estou a dizer que você não vai Ne cair. joue pas avec les lois Não brinca com as spirituelles. leis espirituais. Aleluia. Peut-être, si tu joues, tu seras la prochaine. Se você brincar, você vai ser o próximo a cair. Si tu joues, tu seras le prochain. Se você brincar, você é o próximo a cair. Toi, tu dors, tu vois les gens marcher sur ton Você lit. está dormindo, pessoas estão andando na tua cama e você não está fazendo nada. On t'appelle à l'hôpital, telle maladie. Te chamam no hospital. Les mas é assim. médicaments te connaissent. Os medicamentos já te Les conhecem. hôpitaux te Os connaissent. doutores te conhecem. Toi aussi, tu aimes ces mots. E você só gosta. C'est